Vamos lá, pessoal, vamos lá para nossa parte aí de direção defensiva, tá? Aula de direção defensiva. É um conteúdo muito importante para o processo de habilitação, aula 1, tá? Sobre direção defensiva. Hoje o trânsito no Brasil em si, né, aqui é um dos trânsitos mais violentos que eu posso dizer, tá? Estou falando que é o mais, tá? Existem países que o índice aí de sinistro de trânsito é bem elevado. Mas falando aqui da nossa realidade, tá? É bem complicado. O que acontece, pessoal? No trânsito, tá? No que se remete ao trânsito, nós podemos ver que, se você for pega um dia e começa a observar, tá? Vocês estão aprendendo aqui, estão no processo de habilitação, então tudo que vocês estão absorvendo, estão aprendendo aqui, pegue um dia e começa a observar o trânsito onde você mora, tá? Aqui nós estamos no Rio de Janeiro, então o público que vai fazer a prova aqui no processo de habilitação do Rio de Janeiro, dentre outros estados também, comente aí nos comentários, né? Participe aí nos comentários como é que é o trânsito da sua cidade e me fala e me diga ali como é que você observa o trânsito. Então vocês vão observar que o número de imprudência, negligência e imperícia, a gente vai ver isso aí durante a aula, é muito grande, tá? Então, se você parar um dia, sentar e começar a observar, é muita imprudência. Imprudência, então, é uma coisa absurda, tá? É absurda mesmo. Imperícia, entendeu? É que muitas pessoas têm mania de falar que a autoescola não ensina, tá? Você não aprende na autoescola. Na verdade, você aprende na autoescola sim. Só que a autoescola, ela vai te preparar, te dar uma base, porque não adianta, pessoal. É a mesma coisa de uma pessoa, né, que acabou de se formar. A faculdade, tá, a universidade, o curso técnico deu uma base para ele. Tá? Deu a base ele para ele, né, preparou ele, deu uma base. O que vai fazer ele adquirir a experiência, a habilidade, é a prática diária. Tá? E é a mesma coisa no trânsito. Tá? A autoescola ela vai te ensinar para que você comece sua jornada de condutor. Entendeu? Então ela vai te dar, é assim que se faz, é assim. Por exemplo, na autoescola você não aprende ladeira, porque ela está te preparando para um conteúdo de prova, está te dando ali o beabá. Muitos alunos que fazem autoescola, muitas vezes após, eu, por exemplo, já peguei muitos alunos que posteriormente, após habilitado, ele pede, pô, professor, agora que eu estou habilitado, tem como me dar uma aula no meu carro, no meu veículo, porque eu vou viajar, eu queria pegar uma estrada, me desse uma dica de estrada, como vai ser o meu comportamento, porque no trânsito, aqui, até o que remete à direção defensiva, você vai adaptar o seu modo de dirigir com a situação de momento. Então, se você dirige num perímetro urbano, dentro da cidade, você tem um modo de dirigir. Se o comportamento teu é diferente, tanto na estrada, no perímetro urbano, o comportamento seu é diferente. Tá? Isso aí é óbvio. Então, você vai ter um comportamento totalmente diferente. Agora, a partir do momento que você vai para a estrada, é outro comportamento. Estrada não, em rodovias, né? É outro comportamento. Agora, se pegar uma estrada, é outro comportamento. Estrada de chão, é um outro comportamento. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar. Eu tenho experiência, eu fui motorista de ônibus interestadual, já fui motorista de ônibus urbano, então já peguei todos os tipos de cenário. E eu gosto muito de viajar. Agora, há pouco tempo, eu estava no sul. Só que quando eu viajo, eu não ando só em rodovias. Eu pego estrada de chão, eu subo serra, eu desço serra, eu pego todos os tipos de terreno, tanto de carro como de moto. Eu tenho o costume de fazer viagens dos dois tipos. Agora, há pouco tempo, eu fiz de carro. Há um tempo atrás, eu fiz de moto pelo interior do Rio de Janeiro. Então, estrada de chão, na estrada. Então, tenho essa expertise, essa experiência nesse tipo de pavimento, esse tipo de terreno. Então, minha forma de dirigir numa estrada não é a mesma que eu dirijo na rodovia, não é a mesma que eu dirijo dentro da cidade. Então, vou adaptar meu modo de dirigir de acordo com o tipo de terreno, o tipo de cenário que eu encontro. E na direção defensiva fala muito sobre isso. Tá? Você vai ver muito isso sobre condições adversas. Né? São as diversidades do trânsito, você vai ter sobre isso. E falando de direção defensiva, dando início aí ao nossa aula 1, o que acontece?
O que vem a ser a direção defensiva? A direção defensiva ela começou, ela foi implementada no Código de Trânsito, tá? No conteúdo de primeira habilitação, em 1998, no novo Código de Trânsito. Né? Era o novo Código de Trânsito, agora está velho. Eu costumo falar que o Código de Trânsito já passou da hora, tá? De de a gente alterar o Código de Trânsito. Opa, já está na hora de a gente atualizar isso aí. A alteração já tem novos dispositivos no trânsito, tecnologias já mudaram, então está na hora de a gente evoluir. Há pouco, um dos meus vídeos aí do canal que fala sobre o fim da autoescola, né, que dizem que vai ser, não sei, é uma interrogação muito grande. A gente observa que eu falo, né, que hoje a gente tem essas motos elétricas, nós temos esses ciclomotores que o pessoal dirige sem capacete, sem a habilitação de ACC, uma bagunça. Então tá na hora de a gente rever isso e já mudar, né, essa parte que diz respeito ao Código de Trânsito e se reunir, ter um conselho ali, ter alguns simpósios, ter algumas reuniões, algumas convenções referentes para tratar sobre o tema trânsito e sobre um novo Código de Trânsito. Já se passou da hora, na verdade, de a gente elaborar isso, de os legisladores, né, os deputados, senadores, já colocar uma nova lei, né, e um novo Código de Trânsito em prática já, estudar, debater e a gente colocar em prática um novo Código de Trânsito e tirar esse código cheio de remendas, cheio de, como posso dizer, né, brechas, né, já passou da hora. Então, em 1998, foi implementada a direção defensiva no Código de Trânsito. Mas o que vem a ser, né, a direção o que é a direção defensiva? Tá? É o ato de conduzir, eu gosto de falar direção preventiva, né, que está dentro da direção defensiva, né, pelo conteúdo. Então, a direção defensiva é o ato de conduzir um veículo de modo a reduzir a possibilidade de seu envolvimento em sinistro de trânsito ou de envolver terceiros, né? Não tem mais a termologia de acidente de trânsito, mas sim sinistro de trânsito, tá? Então, a direção defensiva não é você se defender, né? No sentido figurado, vamos dizer que é assim, você está se defendendo ali porque o trânsito é uma terra de ninguém, não era para ser assim, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Se você for observar, eu fico vendo, às vezes, que nem eu falei agora no início do vídeo, para você começar a observar o trânsito, muitas vezes eu me pego olhando o trânsito, moto na calçada, sem capacete, né? Passando na faixa de pedestre, na ciclovia, ciclofaixa. Aí tu fica, meu Deus do céu, cara, isso é uma loucura, isso não pode, eu não tô vendo isso. Mas muitas vezes a gente encontra esse tipo de situação no trânsito. Então o que você precisa entender? Que a direção, né, defensiva, é, ela vai te ensinar, ela vai te dar técnicas, né, ela vai preparar você, abrir sua mente para você reduzir a possibilidade, tá, de um envolvimento em um sinistro de trânsito ou de envolver terceiros, né? Então você vai ter essa possibilidade através do é, através da direção defensiva, tá? E diante disso, pessoal, a gente pode observar que, segundo a estatística da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, 90% dos acidentes são causados por falhas humanas, 6% por falhas na via e 4% falhas no veículo. Esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui é um conteúdo que está da cartilha do Detran do Rio de Janeiro, tá, que eu estou compartilhando aí com vocês sobre esse tema. Então, é de um site oficial, a cartilha oficial de um órgão de trânsito. Então, de acordo com a OMS, 90% são por falhas humanas, 6% por falhas da via e 4% por falhas do veículo. Mas, se você for pegar bem, observar, analisar, você vai ver que o fator humano está presente em todas, porque quem cuida das vias? Né? Quem cuida do veículo? Tá? Vamos falar ali um por um ali para vocês. Falhas humanas.
Tá? A gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas de direção defensiva, que a falha humana pode ser causada por quê? Condições adversas, de condutor. Então, a gente não é uma máquina. Se a máquina, né, falha, imagine nós, meros mortais. Então, por isso que muitas vezes, né, eu vejo muitas brigas no trânsito, quando uma pessoa faz uma besteira, aí o outro vai, pô, sei que lá. Cara, você tem que colocar na sua cabeça que aquela pessoa que está ali do outro lado, ela pode ter feito algum tipo de deslize no trânsito, né, tá? Por algum fator emocional, né? De repente porque ele está ali andando mais rápido um pouquinho para chegar em casa para socorrer alguém que está passando mal. Tem alguma situação, ou o cara pode ser imprudente também, cara. O cara também pode ser imprudente, está cometendo imprudência mesmo. Mas sempre leve pelo lado que ele está passando por alguma situação, então por isso que você não deve dificultar. Tá? Tem gente que fala assim, ele que se dane, vou fechar aqui. Não, cara, facilita, deixa ele passar, deixa ele ir embora. Se livra do problema. Se livra ali do problema, deixa ele embora, você não sabe o que está se passando ali. Tá? Então você tem que tomar esse cuidado. E sobre falhas na via, que a gente se encontra aí, hoje no Brasil não é diferente, você vê nitidamente a diferença de condições de via quando você dirige por regiões do Brasil, né? Sul, Sudeste, Nordeste, Noroeste. Então você vai ver, tá? Norte, né? Você vai ver que muda muito as condições da via de pavimentação. Eu que rodo muito pelo Brasil, eu vejo isso, eu fico observando, caraca, eu tive agora no sul, até as estradas, que são estradas são de chão, quando falo estrada, estradas de chão, tá? Muita gente fala, vou pegar a estrada, pensa logo que quer pegar uma BR, não, é pegar a estrada que a gente tem estrada de chão, velocidade de 60 km por hora. Então, quando eu pego aí estradas, até as estradas são de terra, mas não são aquela terra barrenta, cheia de buracos, são uma coisa bem trabalhada, tá? E a pavimentação, e a maioria delas, quando não tem estrada, mas são poucas, são pavimentadas, são condições boas de circulação. Eu rodo muito no sul, eu vejo muito isso, eu vejo muito essa diferença. E aqui no Rio eu vejo as rodovias já com situações precárias, que vejo até locais que nem pavimentação tem. Então é complicado. E isso acaba te levando a um acidente. Tá? E a falha do veículo é falta de manutenção, de zelo, de cuidado pelo veículo que as pessoas têm. Às vezes o cara compra um carro. Eu costumo dizer que sempre que você for comprar um carro, você vai procurar, né, antes de mais nada, comprar um veículo, tá? Comprar um veículo que esteja dentro do seu orçamento. Porque junto com o veículo, no Brasil, né, vem várias outras coisas que você precisa cuidar. IPVA, manutenção, combustível, entendeu? Você tem que cuidar disso. Então, às vezes, o cara, pô, eu tenho uma renda de X, dá para comprar um carro X, mas ele não calcula que tem combustível, manutenção, tem de N coisas que ele precisa cuidar do carro. Então, quando ele vai ver, ele não consegue fazer uma manutenção, não consegue pagar um IPVA, e o carro fica atrasado, a manutenção fica precária. Um carro que era para durar aí anos, quando dá aí uns 2, 3 anos, está todo acabado, com o documento atrasado. Então, sempre que você for comprar um carro, você tem que ver os custos agregados que esse carro tem. Então, não é você sair, comprar e, esse financiamento é para o meu salário para pagar esse financiamento. Então, tome muito cuidado com isso, que existe a manutenção do veículo, que é fundamental. E isso, quando você não faz a manutenção do veículo de maneira correta, tá? Isso aí vai interferir no quê? Em negligência. Isso aí vai ser o quê? Uma negligência. Você está sendo negligência, está negligenciando a segurança, tá? Com essa atitude, tá bom? Diante disso, pessoal, eu digo para vocês que conduzir um veículo com segurança, tá? Para você dirigir um veículo com segurança, você precisa, tá? Estar atento a todas essas situações que a gente acabou de falar. O condutor é o principal responsável pelo bom funcionamento do sistema de trânsito. Quem é o fator primordial principal ali do sistema, tá? Sistema de trânsito. Quando a gente fala de sistema de trânsito, a gente fala de todo o conjunto, tá? De todo o conjunto. Quem está envolvido no sistema de trânsito é condutor, é pedestre, ciclista. Então, o trânsito é formado por
vários personagens, tá? E o condutor é o principal. Há poucos dias aí atrás eu fiz um vídeo e eu falei sobre isso. Eu falei sobre o condutor, a responsabilidade do condutor. Você tem que saber que você, como condutor, é o responsável pela segurança no trânsito, tá? Isso, você tem que ter isso em mente. Por que isso? Porque para você ter a sua habilitação, para você ter isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você ter, poder chegar e ter isso aqui, que é a sua, não vai dar para ver, né? Habilitação, você precisa, antes de mais nada, passar por um processo de habilitação. Ou seja, você precisa cumprir uns pré-requisitos. E um deles é você fazer uma prova teórica e uma prova prática. Fazer aula teórica e fazer aula prática. Então, para quê? Para você ter um treinamento e saber o que diz a regra, qual é a regra do jogo. Então, você precisa saber disso. Então, para você se habilitar, você precisa conhecer, entender de como funciona o trânsito, como é o seu comportamento do trânsito. Você é treinado para isso. Então, amanhã ou depois, você se envolver em um acidente por causa de imprudência, negligência, aí até mesmo imperícia, você pode ser penalizado seriamente, até mesmo perder a sua habilitação, e a gente vai falar sobre isso na parte de legislação de trânsito, tá? Então você precisa saber disso. O condutor deve ter em mente um planejamento para suas ações ao volante, prever a possibilidade de acidência e ter consciência do perigo. O que acontece, pessoal? Você precisa ter em mente que você precisa se planejar. Dirigir não é somente você pegar o carro e fui, tá? Não, você tem que ter um planejamento. Você tem que ter uma rotina, vamos dizer assim. Antes de você botar o seu veículo na via, você precisa saber das condições dele, tá? Você precisa entender que o seu veículo tem que estar em boas condições, por isso que de noite eu cheguei com o meu carro para ir meu carro na garagem. Quando eu for sair no dia seguinte, o meu planejamento começa a partir do momento que eu ver o carro está com combustível, vou dar uma volta nele antes de sair, me planejar ali, ver se está com o calibrado, pô, o carro está com calibrado, então vou me planejar que eu vou até o posto tal, vou dar uma calibrada, vou fazer isso, aquilo, outro, porque durante a noite pode ter tido um prego, algum vazamento que você não identificou durante o dia, e o pneu esvaziou, o tempo que ele ficou parado. Então, você precisa ter um planejamento, não só esse tipo de planejamento, e sim na direção. Então, por isso que na prova prática do Detran, quando a gente vê falar, o fulano foi reprovado porque não ficou com a cabeça para fora. Por quê? Porque quando você está dirigindo, você está planejando ali suas ações. Você está dirigindo aqui, você está vendo a criancinha que está lá na calçada, está vendo uma bola, o pessoal está jogando uma bola no campo. Então, tudo isso aí vai de um planejamento, de uma rotina, de uma observação que você tem ali do trânsito. Por quê? Para prever, né, a possibilidade de um acidente, ter a consciência do perigo que a gente vai encontrar no trânsito. O perigo ele está ali, ó, te rodeando o tempo todo, tá? Dirigir é perigoso? Muito, tá? Então você precisa saber disso, tá? Você precisa entender que há um risco, né? O risco ali de você se envolver em um acidente, tá? Com isso, você tem que se prevenir em relação às condições adversas. Lembra que eu falei da criança lá, que está jogando a bola, que ela pode correr por meio da rua? Vai ser uma condição adversa. É uma diversidade que você vai encontrar. Às vezes você está dirigindo aqui, aí você está se planejando ali, você vê um buraco lá na frente, você já reduz a sua velocidade, porque tem condições adversas de via, tá? E ao comportamento de outros também condutores, que muitas vezes, lembra que eu falei que tem condutores que você, quando você está dirigindo, vai ter ali situações que o cara vai forçar a barra, você não sabe, de repente está passando, ele pode estar passando por alguma situação, pode estar indo socorrer alguém, então cabe a você até ceder a sua vez para que ele possa estar, para que possa se evitar estar se envolvendo em um sinistro ali de trânsito, tá? Então o comportamento dos outros pode interferir sim, na segurança do trânsito, tá? Que pode resultar em um sinistro de trânsito.
Haja sempre com correção e esteja sempre alerta ao dirigir. Então, muitas vezes você vai precisar aplicar o que? A correção, a direção corretiva. É quando acontece algo e você precisa corrigir aquela situação para que não se envolva num sinistro de trânsito, tá? Está sempre alerta ao dirigir. Por isso, repito, que sempre você vai estar, sempre que você estiver ao volante, você não vai olhar somente ali para frente que nem um cavalo. Você vai estar dirigindo aqui, retrovisor, ó. Isso é cobrado até mesmo em prova, tá? Prova prática, você vai estar atento a tudo que está acontecendo o quê? Ao seu redor. Retrovisor aqui, retrovisor ali, ó. Sempre movimentando, visão periférica, você está aqui, mas você está vendo o que está acontecendo nas laterais, olhar para fora quando for fazer uma mudança de faixa, uma conversão. Tem muita gente que tem mania, né, de estar dirigindo aqui, aí vai entrar por uma rua que é mão única, né, para onde ele está indo, e ele não olha o retrovisor da esquerda. Ah, eu estou perto do meio-fio, vou entrar aqui, é mão única, eu não vou olhar. Mas se esquece, pode vir um ciclista, pode vir um pedestre, alguém correndo, por mais que pedestre sentido oposto do carro, mas pode vir alguém correndo ali. E se esquece, você deve olhar o retrovisor, olhar para fora e fazer a conversão. Então você tem que tomar esse cuidado, tá? Todos os sentidos são válidos para alertar sobre situações de perigo. Tá? É preciso pensar, compreender a situação para agir corretamente e estar sempre atento à pista em que se locomove, né? A via que se locomove. É preciso você pensar, compreender a situação para agir corretamente. É por isso que a gente fala, você vai estar dirigindo aqui, você vai, tá? Às vezes vai se envolver ali numa situação que você precisa agir. Então você precisa compreender por quê. Pessoal, nem sempre a melhor opção é frear. Tem situações, para cada situação, há uma ação a ser realizada. Por exemplo, tem hora que tem uma situação que você vai se deparar que você precisa frear. Tem outras que você precisa desviar. E tem outras que você precisa acelerar. Tá? Eu, vou dar um exemplo aqui, quando eu paro num congestionamento, né, eu sempre paro uma distância e sempre observo o retrovisor. Por exemplo, eu estou dirigindo, aí aqui tem um acostamento, tá? Aqui é a contramão, só que o trânsito na minha frente parou. Observei que o trânsito parou de repente. Então eu vou, opa, parou, vou manter a distância e vou olhar o retrovisor. Porque de repente o cara que está atrás de mim, ele não se atentou que o trânsito na minha frente, tá, parou. E ele não consegue parar tempo. Então tem que ter uma rota de fuga para poder desviar, para que ele não venha colidir na minha traseira. Isso acontece muito, parece besteira, mas pode acontecer muito. Então, uma colisão na traseira. Então, você, sempre que eu freio, eu mantenho a mania de olhar o retrovisor e manter a distância do carro que está à minha frente. Tá? Isso é importante demais. Vocês não têm noção do quanto isso é importante. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, dependendo, você tem que estar ali se planejando, você tem que compreender a situação, tá? Do trânsito ali, para você saber como você vai agir mediante a um sinistro, a uma ocorrência que precisa agir rapidamente, tá? Para você tomar a decisão assertiva nesse momento. Estar sempre atento à pista em que se locomove, tá? A via que você está se locomovendo, está atento, porque a falta desses procedimentos resulta em falhas humanas, tá? Isso resulta aí em falhas humanas, que são ali, ó, olha lá em cima, o maior número de acidentes que a gente tem, tá? Entre elas, a negligência, a imprudência e a imperícia, tá? O excesso de velocidade, a falta de atenção, a avaliação errada e a ação evasiva inadequada. Esse tipo de situação, pessoal, que a gente fala negligência, imprudência e imperícia, gera uma confusão danada quando cai em prova, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro aí ponto, que é negligência. O que vem a ser a negligência, pessoal? A negligência, tá? A negligência, quando você ouvir falar em negligência, tem a ver muito com direção defensiva. É você agir com descaso, desleixo, por exemplo, não fazer a manutenção ali do veículo. Tá? Todo mundo sabe que tem que fazer a manutenção do veículo, mas a pessoa não faz. Age com descaso. Aí o que acontece? Acaba se envolvendo
num acidente porque o freio falhou, entendeu? Porque o pneu estourou, porque ele não fez a manutenção. Tá? A negligência está relacionada a isso. Tá? Tem a ver com direção defensiva? Negligência. Tá? Negligenciando a segurança. A imprudência vai quando o condutor ele vai contra uma regra de trânsito, uma obrigatoriedade de trânsito. Vamos dizer aí, avançar um sinal vermelho não é infração de trânsito? Você não está cometendo uma infração? Isso é imprudência. Ultrapassar em local proibido. A faixa é contínua. Para quem não sabe, vocês vão ver isso em legislação de trânsito. Você só pode ultrapassar em faixa seccionada, em faixa tracejada, quando for possível também. Tá? Senão você vai ser enquadrado em outra infração, que é forçar a ultrapassagem. Mas quando for possível. Então, se você está numa faixa tracejada e as condições forem favoráveis, você vai realizar a ultrapassagem. Se você está na faixa contínua, você não pode ultrapassar, é proibido a ultrapassagem. Se você ultrapassar em faixa contínua, é o que? Infração de trânsito, você está sendo imprudente na sua ação, na sua atitude, tá? É uma condução perigosa, tá? E a imperícia, que é a falta de habilidade. Conforme eu falei há um tempo atrás aí, né? Imperícia, a autoescola não te ensina, muitos falam que ela não te ensina, ela sim te dá a base. A autoescola é muito importante na formação, porque na autoescola você vai ter a base. Os instrutores eles têm a formação técnica, tá? Ele é preparado pedagogicamente para poder te ensinar, tá? Ele tem conhecimento da legislação aprofundado com a gestão e tem a experiência de muito tempo ministrando aula. Ele participa de palestra, ele está sempre envolvido ali com a abordagem de trânsito, porque isso é a atividade principal dele, tá? Da autoescola. Ele passa por tempos em tempos por reciclagem, então isso é muito importante. Então a autoescola vai te dar uma base para você conduzir. Só que a habilidade você vai ter com a prática diária. Tem alunos que passam pela autoescola, que nem eu já falei, fazem as aulas, muitas vezes são aprovados na prova, e aí o instrutor mesmo, ele pega e ele vai ensinar esse candidato dele no carro dele, quando ele já estiver habilitado, para poder pegar uma estrada, rodovias, né, poder dirigir já em outros, sem fazer ladeira. Então isso é importante, porque com isso ele vai adquirindo o quê? A habilidade, né, a experiência e a perícia necessária para poder conduzir. Quando ele não adquirir essa habilidade, ele vai passar por situações que ele vai acabar se envolvendo por um acidente por falta de habilidade, por falta de perícia, ou seja, é imperícia. Então, você pode se envolver em um acidente por falta de habilidade, por imperícia. Tá? Então, por isso que é importante. Tirou a habilitação? Não pare. Treine, dirige. Procure dirigir no carro que você vai conduzir diariamente. Por exemplo, eu tirei minha habilitação vamos dizer assim, no Bob, no Up, no Onix, não sei. Mas eu tenho um HB20, um Corolla, entendeu? Então, agora eu já estou habilitado, vou pedir aí o instrutor uma picape, vou pedir um veículo 4x4, que a autoescola não vai te ensinar a conduzir um veículo 4x4, entendeu? Então, o instrutor, ele tem, uma maioria dele, ele tem expertise para poder fazer isso, te ensinar. Então, aí você vai fazer uma aula, vai adquirir habilidade no veículo e você vai conduzir diariamente, tá? Isso é muito importante mesmo, tá? Falando de carro. E moto a mesma coisa. Você vai adquirir habilidade, mas tem um comportamento também, né, em rodovias, para quem vai viajar de moto. Eu gosto de viajar de moto, pegar rodovias. Então, mas eu sei o comportamento. Eu nunca passo ao lado de caminhões, de ônibus, veículo grande, em curvas, entendeu? Com faixas, né? Pista que proporcione isso, tá? Eu não passo, entendeu? Eu não fico muito atrás desses caminhões de ônibus, eu evito, mantenho distância por causa tem ali o vácuo que pode também te desestabilizar. Então são alguns cuidados que você precisa ter ao conduzir veículos em rodovias e estradas. Então isso é importante você adquirir o quê? Habilidade, tá? E somente a prática te leva à perfeição. Por isso que você precisa praticar, tá? E diante disso, né?
o excesso de velocidade, a falta de atenção, a avaliação errada e ações evasivas inadequadas vão te levar a um sinistro de trânsito, vão te fazer se envolver nessas situações. Tá? A negligência é quando o condutor age com desleixo, descaso. A imprudência é quando o condutor desrespeita a segurança, tem a ver com infrações de trânsito. E a imperícia é quando o condutor não tem habilidade, foi o que eu acabei de falar. Ação evasiva. Ação praticada pelo condutor com a intenção de escapar do perigo. Tá? Tem um perigo ali. Tá? Então, a ação praticada para você, o condutor com intenção de escapar do perigo, tá? Calma aí. Então, pessoal, isso é muito importante que você saiba, tá? Muito importante mesmo. Muito importante mesmo, tá? Não demore, não vacile, treine, pratique, tenha um conhecimento, tá? Tenha um conhecimento sobre essas situações para você não acabar se envolvendo em acidentes, tá? E é importante que você saiba, tá? Perigo, risco, a probabilidade, tudo mais. O perigo, pessoal, é a fonte ou a situação, tá? É a fonte ali ou a situação com potencial, tá? Para causar um dano, lesão, doença, perda material. Então, exemplo, é, o que que acontece? Referente ao período, eu estava aqui respondendo alguns alunos também que eu estou distanciando essa aula ao vivo também. O que que acontece, tá? É o que pode causar um acidente, o perigo é algo que pode causar ali um acidente, tá? O exemplo que a gente pode te dar aí de um perigo no trânsito, que você pode ter, é dirigir com pista molhada, é perigoso. E dirigir com pista molhada é o perigo, é perigoso. O excesso de velocidade é perigoso. A ultrapassagem de local proibido é um perigo ali que você tem, e além de ser uma infração de trânsito. O celular é perigoso enquanto dirige. Pares do feio é algo perigoso. E o risco é a probabilidade de ocorrer um acidente. É a chance real, tá? De que o perigo cause um dano, dependendo do comportamento e das condições de segurança. Exemplo do risco no trânsito, tá? Uma pista molhada e você dirigindo a 120 km por hora. O risco ali é alto, é elevado, alto risco de derrapar, tá? É um risco em pista molhada dirigir a 60 km, manter a distância segura, o risco é baixo, então você consegue mitigar esse risco. Por isso que tem a avaliação do risco, tá? Trazer um nível aceitável que você vai ter ali, né, para a condução do veículo. Por isso que existem os limites de velocidade, tá? Já viu aquela posição em pista seca, tal velocidade, em pista molhada, você tem a velocidade é X. Por quê? Porque então, vai mitigar a probabilidade do acidente, tá? O motorista que olha o celular em alta velocidade, o risco ele é badíssimo. Cara, você que porta antes de eu ser instrutor, eu já me abarroei, já colidi com o veículo na minha frente, no engarrafamento por causa do celular. Tá? Não vou, sei que pode dizer não. Tava ali, hoje eu sei o risco que tem. O trânsito estava andando e para, eu peguei o celular para olhar uma mensagem. Quando eu levantei a cabeça, o carro já estava em cima, quando freiei, mesmo assim deu uma encostadinha. O problema, a bagaça já estava feita lá, infelizmente. Tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que, que é isso. Tá? Agora falando aí sobre fatores, tá? Fatores físicos, tá? Que pode te levar ao sinistro de trânsito, tá? Existem vários fatores que influenciam a forma como o condutor age no trânsito. Tá? Existem vários fatores. Tá? O primeiro fator, tá, que a gente vai ter é a fadiga. Tá? É uma das maiores causas de acidentes, afetando a tomada de decisões, retardando os reflexos, prejudicando a visão e a capacidade motora do condutor. Tá? A fadiga vai interferir ali na atenção, audição, na visão. Então, quando você está fadigado, horas conduzindo, tá? Então, o que, que vai acontecer? Você já vai ter os seus reflexos diminuídos, né? Seu senso ali de tomada de decisão também, tá? Bom, atenção.
O condutor deve sempre estar atento ao que acontece à sua volta. Lembra que eu falei? Tudo que está acontecendo ao seu redor é importante demais, tá? Demais mesmo. Não deve distrair-se com problemas pessoais, fumar ou ler algo além dos sinais de trânsito. Quando perceber que sua atenção está falhando, o condutor deve providenciar repouso. Então, qual é a atitude do condutor? Ele tem que estar atento ao trânsito ali, focado. Tá? E também não é dirigir ali também. Não. Tem um vídeo aí do Pateta, se vocês já viram. Como é que eu vou botar aí para vocês. Essa hora de direção vai ser mais para frente. O condutor deve estar sempre atento ao que está acontecendo à sua volta. Eu costumo dirigir sempre mantendo foco ali, né, no trânsito, mas atento também ao que está acontecendo no meu redor. É um motociclista atrás de mim, eu olhei, ele sumiu. Se ele sumiu, ele entrou no meu ponto cego. Então vou fazer o quê? Movimentar a cabeça para ver aonde foi parar esse motociclista. Isso é estar atento ao que acontece à minha volta. Não deve distrair-se com problemas pessoais. Cara, se você brigou em casa, discutiu, dá um tempo, não pega o carro, não assume a direção do veículo, tá com problema familiar, cara, vai de Uber, evita, tá? Tem uma gente que dirige fumar só permitir tirar a mão do volante para duas situações. Sinalizar suas intenções, que você vai ver isso na aula de legislação, braço para fora para sinalizar sua intenção, ou mudanças de marcha ou dispositivos do veículo, tá? Fumar, dirigir fumando é infração, você tirar com a atenção necessária, isso é infração de trânsito. Ler algo, tem gente que coloca o jornal e fica lendo, revista, engarrafamento, é infração. Para quem não sabe, se a gente vai ver em direção em legislação, até mesmo o uso do celular com o carro parado no sinal é infração de trânsito, tá? Para quem não sabe. Quando perceber que a situação está falhando, o condutor deve o quê? Providenciar repouso, descansar. Principalmente viagem, vou pegar a estrada, rodovias, vou fazer viagens longas, vou procurar ter intervalo a cada aí 1 hora, 40 minutos, fazer umas paradas, esticar a perna, ir no banheiro, beber uma água, tá? Parece besteira, mas você beber água quando dirige assim, você já interfere o que aqui, ó? Ó, já está interferindo ali na sua visão. Então, por isso que é importante você fazer aquelas paradas para repouso, para alongar, para beber uma água, tá? Se você precisa beber água, aqui, ó, canudinho, tá? Ó, e foco no trânsito, tá? Mas também não é o ideal, o adequado, tá? Os sons do tráfego ajudam o condutor a dirigir com segurança, indicam a presença de veículo leve, pesado ou de emergência e fazem parte do sistema de comunicação do trânsito, buzina e apito do agente, por exemplo. Tem gente que tem maneira de colocar o som alto e dirigir. Você tem que... Eu já vi gente dirigir com fone de ouvido, isso é infração também. Então você tem que saber que você tem que estar escutando tudo que está acontecendo lá fora. Pode ser um barulho de uma sirene de uma ambulância, uma buzina para alertar você. Então você precisa dirigir com responsabilidade. Usar fones de ouvidos, celulares, fechar os vidros do veículo, assistir TV. Pô, assistir TV é brincadeira, né? Você dirigir e tá lá assistindo série. Pô, ou você dirige ou você assiste série. Ou você dirige, tá? Ou você fala o celular, que é infração de trânsito. Fone de ouvido nem pensar. O rádio com volume alto são hábitos que bloqueiam a comunicação. Você tem que saber, pelo amor de Deus, que você precisa estar escutando o que está acontecendo lá fora. Quantas vezes eu vou esses dias mesmo, tava vindo aqui, eu tô escutando barulho de sirene de ambulância, eu não tô vendo que sirene é essa? Que sirene é essa? Que sirene é essa? Quando eu vi, era um carro oficial que tava passando e você tem que sair ali, você não sabe qual é a situação, e desviar, entendeu? Então você tem que estar atento a isso. Isso bloqueia a comunicação entre o condutor e o trânsito. O trânsito ele é dinâmico. Ó, o trânsito ele é dinâmico. Então você precisa entender, você precisa saber, você precisa interar a tudo que está acontecendo com o trânsito, beleza? Visão. Outro fator importantíssimo, tá? Importantíssimo mesmo. E por isso, o processo de habilitação prevê exame oftalmológico para constatar a capacidade de visão do futuro condutor. Tá? Então, você precisa passar por um processo de habilitação para o exame de avaliação médica e psicológica.
A avaliação médica, ele vai ver ali a visão. Quando você tem algum tipo de deficiência visual, o médico examinador ali, ele vai ver, avaliar, viu que tem uma deficiência, vai falar para você fazer o óculos, depois de tantos dias você vai comparecer lá para fazer novamente um exame, o retorno, tá? Então fez a correção, aí vai te aprovar e vai colocar na sua CNH uma observação. Acho que deficiência visual é uma letrinha A que bota, não tenho certeza, você tem que constar a tabelinha, mas se não me engano é a letra A. Então, toda e de qualquer deficiência que o condutor tenha, na habilitação dele vai acusar. E uma coisa importante, fator importante para o candidato é se no momento que você realizou um exame foi constatado algum tipo de deficiência, por exemplo, seja auditivo ou seja visual, você tem, no dia da sua prova prática, você tem que ir com a lente de contato ou com o óculos para poder fazer a prova ou com o aparelho auditivo, se for o caso. Tá? Porque lá na sua CNH, você só pode dirigir mediante a esses dispositivos, essas situações, esses aparelhos, né, seja óculos, né, seja o que for, só pode dirigir. Isso é obrigatório, é infração se você for pego dirigindo, se na sua habilitação tiver na observação e você for flagrado dirigindo sem essas dispositivos, aparelho, óculos, lente, seja o que for. Tá? Isso é muito importante. Por isso que, por exemplo, mas isso é um ponto importante, muito me perguntam muito. Professor, eu abri o processo de habilitação para a categoria A, mas agora eu quero fazer a B. Eu posso modificar? Não, porque no momento que você fez o exame médico, você fez a avaliação médica, tá? Para conduzir o veículo da categoria A. Ou você fez a avaliação médica para dirigir o veículo da categoria B. Você não fez para as duas. Então, para você fazer isso, você abaixa no processo e abre um novo processo, ou você espera o tempo, o período e faz um novo exame, depois faz a troca de categoria ou inclusão. Entendeu? Então, por isso que existe essa situação. O condutor deve sempre tentar enxergar o mais longe que puder. Cara, isso aqui é algo muito importante, cara. Muito importante mesmo. É quando você estiver conduzindo seu veículo, saiba de uma coisa, presta atenção numa coisa. Quando você estiver dirigindo o seu veículo, você tem que estar atento ao trânsito, não só aqui, logo à sua frente, né? Tem que estar enxergando lá, bem além, tá? O que está acontecendo lá na frente. Por quê? Eu vou te falar. Vou dar um exemplo aqui do Rio, tá? A gente costuma falar que a Avenida Brasil, que tem aqui no Rio, é uma via de arrancada. O cara anda e para. Tem momentos períodos do dia que você anda e para do nada, o trânsito para. Então, quando você está vendo lá na frente, quando o trânsito parar lá na frente, você já está se planejando aqui e você já está reduzindo sua velocidade. Você evita estar colidindo com o veículo que está à sua frente e você evita também que está vindo atrás de você colida na sua traseira. Entendeu? Sacou? Se ligou nessa parada? Basicamente é isso. Então você vai estar atento ao trânsito lá na frente. Isso é planejamento na direção. Você está se planejando. Então, pessoal, dirigir não é difícil. Parte do princípio que você precisa se planejar. Entendeu? Se você dirigir, se planejar na função do veículo e estar atento a tudo que está acontecendo, você não vai ter estresse, não vai ter problema na condução do veículo. Tá? Eu sempre falo com o aluno, quando eu vou dar aula para ele, quando eu dava aula prática, eu falo para ele, calma. Primeira coisa que você precisa saber na direção do veículo que você precisa ter é calma e tranquilidade. Não esquenta a cabeça. Eu sempre falo para ele, você está aprendendo. Não se importe com... Aqui está escrito o quê? Autoescola. Com buzina, veículos buzinando atrás de vocês. Pessoas, não se importe com isso. Tenha calma e tranquilidade. Ande na direita, que é o local que a gente tem que andar. É um veículo de aprendizagem. Tá? E mantenha a tranquilidade. Por que isso? Isso é importante. Tá? Isso é muito importante. Se você tiver um planejamento, tiver tranquilidade, quando você estiver aprendendo, quando você estiver habilitado, recém-habilitado, tenha calma. Faixa da direita, veículos lentos, veículos em menor velocidade, veículos grandes em menor velocidade. Então você vai dirigir tranquilinho ali, atento ao pedestre, ao ciclista, que eles também andam ali, muitas vezes próximo à borda da via, na calçada, e dirigir com tranquilidade, tá?
Aqui também fala, né, só para a gente finalizar essa parte de visão, cadê? O condutor deve ser enxergar o mais longe que puder. Dirigir veículos sem utilizar, foi o que eu falei, ó. Tá aqui, ó. Lentes corretores de visão, aparelhos de audição, prótese física ou adaptações do veículo imposta por ocasião da renovação ou da concessão da licença para conduzir é infração gravíssima. Está no artigo 162, tá? Então, o que acontece? A gente acabou de falar isso aí agora, né? Você, para conduzir, se no momento que você tirou a habilitação, tem lá essa observação, você tem que dirigir o veículo conforme está na concessão, né? Ele te deu a habilitação, concedeu o direito de dirigir, porém com restrições. E você precisa cumprir isso, senão você vai ser enquadrado em infração gravíssima, tá? Então, se você tem essa situação, procura estar atento, procure seguir o que está ali. É a mesma coisa que aconteceu, né? Eu tenho colegas que antigamente ele dirigia profissionalmente veículo, só que ele passou por problema de vista, de visão. Então ele rebaixou o Detran, o órgão, quando foi renovada a habilitação dele, rebaixou a categoria dele de habilitação por causa do problema visual. É um problema degenerativo. Isso ele não poderia trabalhar, por exemplo, transporte de passageiro, categoria D, por conta desse problema. Então, isso pode acontecer, rebaixamento de categoria por conta disso. O rebaixamento de categoria pode acontecer por N motivo, ou por questões médicas, ou por questões que o condutor solicita o órgão de trânsito esse rebaixamento. Ele não quer, por exemplo, hoje você tem exame toxicológico para a categoria C, D e E. Tem muitas pessoas que não quero pagar isso não, nem usa a categoria D. Tinha a categoria D, eu falei, nem uso mais essa categoria, eu quero rebaixar minha habilitação. Posso? Pode. Chegar no ar para que rebaixar, para você não fazer mais esse exame toxicológico. Mas eu acho besteira. Mas, enfim, acontece isso, você pode rebaixar. E referente, eu até falei em outro vídeo sobre exame toxicológico, né? Eu sou totalmente contra. Quem quiser saber por que, tá lá no vídeo que eu publiquei sobre o fim das autoescolas, né? Não, comentei sobre isso, acabei comentando sobre isso. Então, pessoal, essa situação de prótese, para conduzir veículo, aparelho auditivo, é muito séria, tá? Tem muita gente que esquece, vai viajar, esquece o óculos, tá? Mas só que na habilitação dele tem essa observação. E isso se a Polícia Rodoviária Federal, né, ou o órgão lá fiscalizador pegar, abordar você e ver que você está sem as lentes corretoras ali visuais, né, você vai ser penalizado de infração gravíssima. E é um dinheirinho salgadinho, tá? Bom, pessoal, essa parte aí foi a aula 1 de direção defensiva, tá? Que eu queria passar para vocês, é um conteúdo bem bacana, bem detalhado, tá? Eu quero que vocês saibam que o motivo de vocês estar tirando a habilidade tá aqui não é mero só para passar na prova, mas sim para vocês realmente aprender. Tenham isso em mente. O trânsito, ele é perigoso, ele mata, tá? Mata muito. Se você for ver os números, são os números absurdos, tá? Entendeu? Os desrespeitos, eu fico triste quando eu vejo aí no trânsito o número de imprudências que a gente vê jovens perdendo a vida, dirigindo e bebendo, dirigindo sem, pilotando moto sem capacete. Cara, uma outra coisa que eu falo para vocês, para quem vai tirando a habilitação de moto, comprou uma moto, bota aquela antena, sabe? Corta a pipa, né? A linha de pipa ali. Cara, na minha moto eu tenho duas. Aqui no Rio acontece muito a linha amarela, né? Que é uma via que tem aqui com a cidade, tá? Motociclistas que são cortados, na Via Láctea aconteceu um há pouco tempo, foi degolado ali, cortou o pescoço dele, então bota aquela antena. Ah, mas minha moto vai ficar feia. Dane-se, cara, sua vida está em primeiro lugar, tá? Sua vida é em primeiro lugar. Tenha isso em mente. Então não tenha a autoescola, o processo de habilitação algo burocrático, mas sim algo que vai te orientar, te instruir a ser um condutor competente, ser um condutor de excelência, ser uma pessoa que vai ser responsável no trânsito, tá? Tenha isso em mente. Não pense que isso aqui é só um processo burocrático, mas sim algo que pode sim salvar a sua vida. As técnicas que vocês vão aprender aqui vão salvar a sua vida. E vocês vão colocar em prática nas aulas práticas, né? Foi redundante isso. Vai ser muito importante para vocês. Eu vou finalizando essa aula aqui.
siga aí o canal, entendeu? Acompanhe nossas postagens, nossos vídeos, é bem bacana, tá? E sempre que precisar, siga lá também na rede social, no Instagram, no nosso Instagram. Valeu, pessoal. Até mais.